Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui, aleluia, e o Senhor me entregou algo, aleluia, enquanto eu não entrava. E eu via como se fosse uma caixa de presente. Só que era aquelas caixas quando você compra kit. Não tem aqueles kit que você compra e você paga pelaquela caixa para colocar o kit dentro? Pronto. Eu vi praticamente uma caixa daquela. Aleluia. Uma caixa de presente. Que a tampa se abria. E quando eu vi aquela caixa fechada, aleluia, eu não tinha noção do que havia dentro dela. E de repente, o Senhor me mostrava o que aquela caixa carregava. E eu fiquei muito impactada com essa visão que Deus me mostrou. Aleluia. E eu glorifiquei a Deus porque eu entendi que Deus estava abrindo várias caixas aqui hoje. E pastora Nitchesca, o que você via? Quando eu via a tampa da caixa sendo levantada, eu via como se uma borboleta saísse de dentro dela voando. E essa borboleta, ela saía voando aqui dentro. E eu perguntei ao Senhor. Eu disse, Senhor, o porquê dessa borboleta está dentro dessa caixa? O porquê dessa borboleta está presa dentro dessa caixa? O Senhor disse para mim assim, filha, ela estava. Ela não está mais. Porque a tampa da caixa foi aberta para ela voar, para ela sair. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia, eu abri a tampa da caixa. Eu abri a tampa da caixa. E a borboleta saiu da onde ela estava. Aleluia, presa. Porque eu, o Senhor, tirei para fora. Eu, o Senhor, abri e fiz ela sair. Você está entendendo que quem está lhe tirando da caixa da limitação é o Senhor? Você está entendendo que quem está abrindo a caixa que prendia você é aquele, aleluia, que te tira dos lugares limitados aonde o inferno ele quer te colocar. Aí, e o Senhor falava assim, era isso aí, Onemiaço. Era isso aí, aleluia, que o diabo tinha para ela, limitação, porque a caixa representava a limitação, representava o bloqueio, mas todavia eu, Senhor, abri a caixa para tirar ela para fora do bloqueio, ai, do bloqueio e da limitação. E olha que ela tá voando. Olha que ela tá voando. Aleluia. Muita coisa veio para te prender. Muita coisa veio para te limitar. Anabria sobre de calabacébria. Mas aquele que te enxerga, aquele que sabe quem é você, ele manda dizer para ti, acaso eu sou Deus de limitação? E acaso o homem pode me medir? O homem não pode me medir, tampouco me limitar. E porque querem limitar a minha grandeza de ser operada na tua vida, meu Deus. Porque querem limitar a minha grandeza de mudar a tua história. Eu sou Deus, aleluia, que treina. Nenhuma do mundo consegue medir o meu tamanho. Tampouco mediu o que eu tenho contigo. Tampouco mediu o que eu tenho com você. Então olhe,
Aleluia. E preste atenção. Porque o que vos falo hoje, herderei canabiasépia, é o que eu faço. Elabadaia serde que me diaçou. Eu não deixo de operar sequer um dia, porque limita. Limita o meu poder, aleluia, e querem paralisar a minha vontade. Como eu devo agir, como eu devo operar, como eu devo fazer. E digo aqui hoje que ninguém pode impedir, aleluia, o meu operar naquilo que eu quero fazer contigo. Anamantor de queneia sobre de rebarra. Por vários anos der que mandaia sou. Tu se sentiu paralisada. Ania suprecanto naia sébria. Mas hoje eu te trouxe aqui para desparalisar o que estava paralisado na tua vida. Cerca de muito tempo. Enemiantou derrama sobrecai. As coisas, aleluia, tem estado de uma forma a qual é tudo bloqueado. Rabaia sobre de canto nebia. Mas é o teu Senhor, te trouxe aqui para dizer, aleluia, a paralisação que de anos estava sobre tua vida, em questão de segundos, está sendo colocado por terra. O Senhor diz assim, tu não vai definhar. Mas tu vai, aleluia, ser desparalisada para cumprir a minha vontade. Na tua vida. Prepara-se para tu viver um rompimento tão grande e um destravar tão grande, porque Deus diz assim, sou eu aquele que estou fazendo tu romper, sou eu aquele que estou fazendo tu romper. Hoje eu te trouxe aqui para dizer que tu vai romper o que até agora tu não rompeu, que tu vai exercer. E o Senhor manda dizer para ti, haverá um reboliço tão grande, aonde muita coisa será alinhada, e eu, o Senhor, eu vou colocar tudo, aleluia, no alinhamento, de acordo com o meu querer, diz o Senhor, meu Deus, aleluia. Eu vou falar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus me mostrava aqui? Sabe o que é que Deus me mostrava aqui? Você já viu uma pessoa com o braço engessado? Você já viu uma pessoa com a perna engessada? Aleluia. Já viu? Pronto. Pois eu vou falar aqui a revelação que Deus me dá. Aleluia. Deus me usa assim. Tem dia que Deus deixa eu pregar, tem dia que Deus não deixa. E eu tô aqui para fazer a vontade dele. E o que ele mandar eu entregar, eu vou entregar. Eu só sou um vaso na mão daquele que quer usar. E eu disse ao Senhor que eu estou disponível para fazer o que Ele quer. Porque a minha vida só tem sentido quando eu faço o que Deus me ordena. Eu via, né? Eu via como se uma pessoa ela tivesse engessada do pescoço para baixo.
E o Senhor dizia assim: minha filha, tu sabe o que é isto? Eu vou dizer para você o que isso significa. E isso vai fazer sentido na vida dela, porque ela está nesse estado. Você sabe que uma pessoa engessada não tem como ela se mover. Aleluia! Quando ela está com o braço engessado, tem muitas limitações. Só com o braço. Mas pensa numa pessoa toda engessada. Eu vi uma pessoa toda engessada. E ela era engessada do pescoço para baixo. Era como se ela tivesse dentro daquele gesso. E aquele gesso a limitar-se. Aquele gesso aparasse, aquele gesso, aleluia, interrompesse ela, aleluia, de caminhar, de andar, de fazer, de se mexer. E o Senhor diz assim: minha filha, a vida dela espiritualmente está dessa forma, engessada, aleluia. Ela não consegue exercer o que eu chamei ela para exercer. Ela não consegue fazer o que eu chamei ela para fazer. O inimigo a paralisou, só não a matou, aleluia, porque eu dei livramento e ela se entregou, aleluia. Ela se entregou porque ela achou que ela não era forte para lutar e combater as ações malignas, mas eu trouxe ela aqui para dizer para ela que eu sou Deus que desmancho a arma forjada. Eu sou Deus que coloco por terra a investida do diabo. Rabarderei carabassoubredereba. Porque o inferno agiu. Rabarderebraxeridicassobria. Para que ela parasse. O inferno agiu para detê-la. O inferno agiu para ela se calar. Aí sabe o que foi que ele fez? Engessou. Engessou ela espiritualmente. Mas porém, aleluia, era só do pescoço para baixo, a boca ficou. E o Senhor está dizendo, sabe por quê? Aleluia, que ele não tocou na boca, porque na boca ela adora. Sabe por quê? Porque na boca ela ora. Sabe por quê? Porque na boca ela repreende. E Deus está dizendo, ei, ele quer fechar a tua boca para te matar de uma vez. Mas eu te trouxe aqui para dizer para ti que eu sou aquele que está desfazendo as obras de Satanás. Eu sou aquele que estou cortando o gesso e nesta nesta noite estou desengessando você e dizendo para você, aleluia, que o inferno não vai te parar só porque ele quis, não vai te afrontar só porque se levantou, mas todavia aquele que é fiel, aquele que trabalha por ti, ele manda dizer, veja o meu agir, veja o meu agir, estou desembanhando a espada. Ramanara sobre de calabas. Estou desembanhando a espada para cortar o gesso da paralisação ou de calabordeneia. Para cortar o gesso da paralisação que estava sobre Dercamanaia, sobre Deca. E o Senhor manda dizer que hoje, Ele cortou, remanabra sobre de calabash, o Senhor manda dizer para ti,
Derka subderraia daia serdecai. Eu comecei a boa obra e eu vou finalizar a obra que eu comecei. Deriamanaga sobre derebas. Se prepara para tu ver, aleluia, eu finalizando. Se prepara para tu ver, eu concluindo. Remande a sobre decai, porque eu, Senhor, não deixo nada, aleluia, pela metade, mas eu finalizo, concluo e decreto com meu selo. Remande a ser de camanaque a sobre deiadai, e estou decretando com meu selo hoje aqui. Sobre derebaxerdia. Porque tem um selo e algo. Dibiande camanabia sobre dereba. Tem um selo em algo que Deus está te dando. Nei camanto nebria sébria. Porque sou Deus der camanabia sobre derebas, que vou selar o que eu estou falando contigo hoje aqui. Nericadaia sobre derebas. Sou Deus que vou selar o que estou falando contigo. Porque sou Deus que falo para aqueles der que a sobredereba, que querem escutar. Sou Deus que falo para aqueles que me que querem ouvir. Remianto de que manto nebriace. Descansa teu coração, porque daqueles que estão longe, eu sou Deus que trato igualmente, trato os de perto. Arabar de rebaxere de canto nebiacépia. Diz o Senhor, meu Deus, eu sinto uma graça. Rabarabaxere de calabás. Eu sinto uma graça tão grande aqui. Remantonei camanto nebia sobre de calabaxéria. Oraba sobre de que mantia sebria mas sobre de cai. O Senhor manda dizer para ti, sabe o que, filha? O Senhor manda dizer para ti, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe quantas bocas, aleluia, elas proferem coisas boas, mas o coração está mal intencionado. Deus fala aqui, minha filha, aleluia, e ele diz assim, diga para minha serva, que eu sou Deus, que eu não deixo nada em oculto. Fala para minha filha, que eu não deixo nada escondido. Tem gente, aleluia, que fala coisas boas, mas o pensamento é contrário àquilo que está saindo da boca. Eu sou Deus que vejo a intenção. Eu sou Deus que vejo o pensamento. É dizendo vai dar certo, é dizendo Deus está contigo, mas o coração, a intenção é dizendo assim, tomara que dê errado, tomara que não consiga, tomara que caia, tomara que pereça, tomara que não prossiga. Mas Deus manda dizer para ti, eu sou Deus que revelo a intenção e a maldade que há dentro, aleluia, do que está oculto. O rabar de rebaxere calabás. Deus está dizendo não se apavore. Deus está dizendo não tenha medo. Deus está dizendo se aquete. Eu quero que você fique tranquila. Deus está dizendo aqui, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus que entro dentro da situação. Eu sou Deus que restauro. Eu sou Deus que entrego liberação. Eu sou Deus que coloco, aleluia, o recurso na mão. Ai, derabaxere de calabaxer dereba. Tem recurso, viu? Eita, naia sérdia, naia sobre decai. Deus está dizendo, dei calabaxébria, naia sébria. Deus está dizendo, tem recursos. Tem recursos, tem recursos, tem recursos, tem recursos. Deus manda dizer, eu sou Deus que envio.
Eu sou Deus que envio. Sabe o que é que Deus fala comigo? Deus diz assim: diga para minha filha que eu vou preparar tudo. Eu vou entregar tudo que Deus manda aqui. Deus manda dizer: eu sou Deus que vou preparar tudo. É minha dia Sérdia, ela está com medo, aleluia, das coisas não acontecerem. Ela está com medo, aleluia, das coisas, aleluia, ficar da mesma forma que, aleluia, estão. Mas diga para ela, quando se há uma palavra e quando se tem um propósito, o Deus da palavra e o Deus que trabalha em cima, aleluia, do propósito, é o Deus que une o que Ele quer, aleluia, com o desejo e a vontade que há dentro dela. Preste atenção no que Deus fala aqui. Deus fala aqui que vai unir o desejo com a vontade que há dentro do teu coração. O Espírito Santo do Senhor manda dizer, aleluia, para ti: não se preocupe, aleluia, quando se há um plano, aleluia, do maligno, Deus, Ele vai sempre intervir naquilo que Satanás está projetando. Deus manda dizer para alguém aqui: não se preocupe porque eu estou à frente. Deus manda dizer para alguém aqui: não se preocupa porque eu estou à frente. Se o diabo estava planejando, aleluia, eu já entrei dentro, aleluia, da situação para te dar livramento. Eu já entrei dentro da situação, aleluia, para arquitetar a minha vontade. O Senhor tem falado comigo que todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te trouxe aqui para dizer algo, aleluia. Tem coisa dando errada, está cooperando. Tem coisa não acontecendo, está cooperando. Tem coisa que está, aleluia, fazendo com que você se entristeça, fique mal, está cooperando. O inferno trama uma emboscada muito grande. O inferno arquiteta uma emboscada muito grande. Mas o Senhor já tinha um plano, aleluia, para um grande livramento. Deus manda dizer para ti: eu já tenho um plano para o grande livramento. Eu já tenho um plano para uma grande reviravolta. Eu já tenho um plano para uma grande mudança. Eu já tenho um plano para fazer aquilo, aleluia, que era para dar errado, dar certo. Eu já tenho um plano. Escuta só o que Deus está dizendo, aleluia. Eu tenho um plano para fazer o que era para dar errado, dar certo. Tá tu entendendo esse mistério? Porque o inferno tramou para dar errado. O inferno tramou para quê? Para não acontecer. Mas todavia Deus te trouxe aqui para ouvir, aleluia, da voz dele, que quando ele planeja, o que é frustrado não é os teus planos, filha. Não é os teus planos, filho, mas é os planos daquele que planejou contra a tua vida. E Deus manda dizer, aleluia, que o que estava para dar errado, Deus vai fazer dar certo. E Deus diz assim: espere aí, porque tu vai ver com os teus olhos eu mudar a situação e dar um rumo diferente. Porque assim te diz o Senhor: eu vou mudar a situação e eu vou dar um rumo diferente. Eu vou mudar a situação e vou fazer completamente diferente conforme o que estão daria Sérdia.
o que estão esperando. Porque estão esperando uma coisa, mas porém eu, Deus dela, vou fazer outra. Te prepara para tu ver as coisas não saindo do jeito que tu quer, mas saindo do jeito, aleluia, daquilo que Deus quer. Deus diz assim: eu preparo a tua entrada. Eu preparo a tua entrada, e tua entrada não será como qualquer entrada, diz o Senhor. Eu tenho uma palavra aqui para uma pessoa específica. Eu tenho uma palavra aqui para entregar a alguém que está esperando uma resposta. E o Senhor manda dizer para ti: a tua entrada não é, aleluia, igual às outras, mas a tua entrada é diferente. Porque logo de início, aleluia, tu saberás que foi a minha mão que te colocou, que foi a minha mão que fez, que foi a minha mão que levou, que foi a minha mão que proporcionou, que foi a minha mão que está agindo. A entrada de muitos pode ser igual, mas porém a tua, a tua é diferente. Olha só o que Deus disse para ti. Este 2, versículo 8 e 9, diz assim: quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregue aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esté. Hegai gostou muito dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou sete das melhores empregadas do palácio para cuidar dela. E colocou Esté e as empregadas nos melhores quartos do harém. Ele de cara gosta dela, a entrada dela já foi diferente. Já houve um favorecimento. Sabe o que é que Deus manda eu lhe dizer? Te prepara, porque a tua entrada não será qualquer entrada. Já vai haver favorecimento. Aleluia. Deus manda dizer para ti que aqueles que andam, aleluia, honrando Ele, que não quebra princípios e anda na obediência, aleluia, eles são favorecidos pelo Senhor. E Deus manda dizer para ti: que a tua entrada já será diferente. Ele faz o que? Ele prepara 7. 7 o quê? 7, aleluia, servas para cuidar dela. Deus está dizendo para ti, aleluia, terá pessoas à disposição. Aleluia, terá pessoas à disposição. Ei, Deus manda dizer para ti, haverá uma unção tão grande na tua vida, que tem pessoas, aleluia, que quando olhar para ti, aleluia, vão ver graça em você. E que graça é essa? É a graça do Espírito Santo, que vai te favorecer em situações. Tu crendo que eu estou falando aqui? Existia uma graça sobre a vida de Esté, aonde ela caía na graça, e essa graça era dada pelo Senhor. Deus manda dizer para ti, assim vai ser na tua vida. Haverá uma graça tão grande sobre a tua vida, que quando olhar para ti, aleluia, tu vai cair na graça daqueles que te vê, e vai haver um favorecimento. Deus manda dizer para você, ei, aleluia, muitos estavam ali por algo, mas Deus já tinha a escolha dele. Meu Deus. Deus manda dizer para você, você acha que Deus já não fez a escolha dele. Você acha que Deus, alamanto quebra a sébria,
já não fez a escolha dele. Aleluia, tinha muitos ali. Aleluia, que estava sendo preparada, mas tinha um que Deus já tinha escolhido. Ia passar pela preparação, porque é necessário passar pelo processo. E Deus está dizendo, tu acha que todo este processo é por quê? Tu acha que todo este processo é por quê? É porque Deus está te capacitando. Não tem como tu se apresentar de qualquer jeito, de qualquer forma. E Deus está dizendo tudo que está ocorrendo na tua vida, meu Deus. Aleluia, é porque Deus vai te colocar dentro de algo muito maior. Eu não sei aonde tu tá neste momento. Eu não sei qual é a tua posição atual. Aleluia, muitos que estão aqui nem posição têm. Porque o Senhor me diz que eu estou falando para pessoas que são improváveis. Improváveis igual Esther. Mas Deus manda dizer, quem disse para você? Aleluia. Que eu escolho aqueles que são capacitados, mas eu sou aquele que capacita aqueles que eu escolho. Ei, aleluia, não era para dar em nada, mas eu fiz dar. Não era para acontecer nada, mas eu fiz acontecer. Vou falar para você entender que sou Deus. Naquele dia chuvoso, que tu se encontrava naquela pista, e ali tu queria colocar um fim em tudo, porque muitos te rejeitaram, abandonado, e no mundo tu se achava excluída. E eu, Senhor, te resgatei naquele dia chuvoso, naquele dia de peso. Por pouco, tu não fez algo consigo mesmo. Orabai, Kadak, a sépia. Já era tarde da noite. Mas tu sentiu uma brisa suave, aonde todos os teus ossos começaram a tremer. E amante a sebre, eu gritei o nome, aleluia, teu nos teus ouvidos. E eu disse, volta para casa. Até então começou o processo. E amanto quebre a sebre, a sobre de calabas. E o processo foi começando. Aquele processo onde eu fui te curando. Rabadacada que a subedede a sébria. Alabacanto nebe a sébria, onde eu fui te tratando. Aonde eu fui colocando, aleluia, as tuas emoções no lugar. Amantou te quer a sébria, aonde eu te levantei com as minhas próprias mãos. Emiante a sobrede calabasébria. Tu ouvistes a minha voz nos teus ouvidos. Não foi profeta que chegou até ti, foi a minha voz que sussurrou. Amante a sebriada e a sobredecai. E esta mesma voz tem sussurrado e tem falado contigo, dizendo o propósito é maior. E esta mesma voz não tem deixado o rebar de rebria sobre de calabás tu desistir nem tu retroceder. E eu digo para ti, Anaia Serdecai, aleluia, não se desespere, Orabacherdecai, aleluia, porque eu já tenho reservado todas as coisas. Tu chegou no limite, aonde tu precisava, aleluia, ouvir da minha boca quem tu foi. Aleluia, no passado, porque eu te resgatei, aleluia, de lá, orabar de casobranabia, te arranquei de lá, te tirei, rabaste que me andiasse. E tu tem ouvido o que eu vou fazer na tua vida, orabacá de assépia, mas diante do cenário,
Existe uma dúvida tão grande do que vai ser operado. Orabacanavia sobredereba. Existe uma dúvida tão grande do que vai acontecer. Orabadeca sobrederebas. Mas o Senhor manda dizer para ti, o mesmo que falou contigo naquele dia, é o mesmo Deus que está, aleluia, falando contigo hoje aqui. E Ele está dizendo para ti que existe um favor derramado sobre a tua vida. Que existe um favor derramado sobre você. Aleluia. Que Deus, aleluia, vai providenciar o que é necessário. Porque tu chegaste diante de Deus e tu colocaste tudo o que tu quiseste. Aleluia. Ela nem sabia o porquê que ela estava entrando. Aleluia, dentro daquela seleção. Mas Deus já tinha um propósito. Aleluia, na vida dela. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida e tu nem sabe o porquê estão acontecendo. Às vezes tu fica sem resposta. Mas o que está acontecendo hoje na tua história é porque lá na frente será revelado. Nada que acontece agora fica sem resposta. Deus está dizendo, tudo o que tu precisa será providenciado. Tudo que tu precisa será colocado nas tuas mãos. O Senhor manda dizer para ti, eu já tenho preparado gente. Oh, meu Deus. Eu já tenho levantado pessoas que tu ainda nem conhece. Mas vai conhecer, porque ela não conhecia. Amanda Seba, ela não conhecia Ergai. Aleluia. Mas o Senhor já tinha preparado, porque o Senhor já conhecia. O Senhor manda dizer para ti, descansa teu coração. Aleluia, porque tudo que está acontecendo, aleluia, está acontecendo para um propósito. E há uma junção. Oh, meu Deus, eu preciso entregar isso aqui. Existe uma junção de Deus. E essa junção de Deus é onde Deus vai começar a unir, a juntar. Deus vai começar a unir, Deus vai começar a juntar. Sabe quando tem várias peças de um quebra-cabeça e você não sabe como fazer com que ele fique montado porque está tudo embaraçado, está tudo desmontado e você precisa conectar uma peça na outra? Deus diz que você tem estado assim. Deus tem falado com você, mas parece peças aleatórias. Parece peças aleatórias. É como se elas não encaixassem uma nas outras. Só que Deus manda dizer para ti que elas não estão se encaixando uma na outra, porque elas estão fora do lugar. Só que vai haver uma junção, aonde elas vão se encaixar. E cada uma delas vai fazer sentido. Quando tudo estiver na direção que Deus está colocando. Porque o Senhor diz assim, eu estou colocando tudo na direção que eu quero colocar. Você tem esperado, meu Deus. E o Senhor diz assim, aguarda. Você não pode sair. Até que tudo esteja alinhado para você entender o meu propósito. O Senhor está dizendo, eu sei que é difícil. Aleluia. Só que Deus manda te falar, aguenta mais um pouco.
Você não vai morrer, diz o Senhor. Aleluia. Porque o seu medo é que o vento não passe e que você morra. Aleluia. Sem cumprir. Aleluia. E sem viver as promessas de Deus na tua vida. Mas Deus manda dizer para ti: sossega o teu coração, porque não acontecerá nada com você. Eu vejo Deus levantando aqui. Oh, meu Deus, eu vou entregar. Anak assume de rai. Arabada kasumi de hasar de ribiadaya so. Arabada kaya daya sobrianto remanto kerdini andiai. Araba sobranto de kaya sibiandi ariadaya se. Se você quiser pedir confirmação a Deus, e se você quiser perguntar a Deus quem eu sou, na presença dele, pode ficar à vontade. Eu vejo Deus levantando uma mulher de uma cama, de um leito de enfermidade. E eu vejo Deus colocando ela de pé. Sobredecai. Eu vejo como se ela tivesse prostrada da praia de Antonábias, em cima de um leito, der cantora pra caia sobre eideha. Mas eu vejo o Senhor levantando ela da cama e trazendo vida para ela. Eu vejo Deus levantando esta mulher e colocando ela de pé. E Deus está dizendo: tu não vai morrer. Tu não vai morrer, mas isso será um terrebi que me dei. Antorremai. Rabasto cantini riandei camas. Grande remantou caiandia. Porque de todas as áreas fostes der que mantonaia proia e remica. Foi provada, ramantou remideca. Mas todavia, tô dando limite, remantou dei candiaste. Diz o Senhor, meu Deus. Este 2, versículo 15. Chegou a vez de Esté, filha de Abiail. Eu quero que você pegue aqui, aleluia, nesse versículo, porque tem alguém específica que vai receber. Eu não estou aqui para pregar o que você quer. Eu não estou aqui por causa de curtida, de like. Eu não estou aqui para me apresentar. Eu estou aqui por uma ordem de Deus. Eu estou aqui por uma obediência. E se você quer saber quem sou eu, pode perguntar a Deus, porque eu não tenho medo dele lhe mostrar quem sou eu na terra. Porque por muitas vezes eu quis fugir daquilo que Deus tinha comigo. Só que Deus não deixa. E se eu não faço o que Deus manda, Ele me espreme. Você acha que eu não queria estar deitada?
Mas eu estou aqui por uma obediência. Pergunte ao Pai, que Ele vai lhe responder. Esté 2:15. Chegou a vez de Esté, filha de Abiail. Esté viu muita gente, passando na frente dela. E nada da vez dela chegar. Ai, nada da vez dela chegar. É muito difícil. Você vê a vez de todo mundo chegar. E você ali, esperando sua vez e nada. Você ali esperando a sua vez e nada. Aleluia. Ela teve que ver na vida de muitas as coisas chegarem e na dela não. Só que chegou a vez dela. Por quê? Porque ela aguardou. Quando nós aguardamos, chega a nossa vez. E o Senhor falava comigo, o Senhor dizia assim, ela já viu muita gente. Aleluia. Vivendo. Ela já viu muita gente testemunhando. Ela já viu muita gente. Aleluia. Recebendo. E ela se perguntou, quando é que a minha vez vai chegar? Porque todos que estão em volta já chegou a vez e a minha não chega. Só que quem aguarda, quem espera, quem confia, recebe. E Deus manda dizer, que assim como chegou a vez de Esté, a tua vez também vai chegar. Só que o interessante de tudo é que tem uma chave aqui. Aí que chave é essa? É a chave que fala que ela é filha. A Bíblia não precisava relatar que era filha. Aleluia. Mas a Bíblia deixa bem claro o nome do Pai. E Deus manda eu te entregar aqui hoje. Sabe por que que tua vez vai chegar? Tem gente que já pegou. Tem gente que já entendeu. Tem gente que já está recebendo. Porque tu é filha. Tu é filha de um Deus. Ai. Tu é filha daquele que faz. Tu é filha daquele, aleluia, que prepara todas as oportunidades e ocasiões. Porque Deus diz assim, eu preparo todas as oportunidades e ocasiões. E se tu estava achando que não ia chegar a tua vez, tu achou errado. Ou dercabasobranabia. Por quê? Porque a tua vez vai chegar. Sabe o que é que diz? Mais. E prima de Mardoqueu, a moça que Mardoqueu tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos, que a conhecia. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Ergai, o eunuco, o responsável pelo harém, havia recomendado. Ela ia o que? Conquistando. Conquistando o que? A simpatia. Deus está dizendo tempo de conquistar. Tempo de avançar.
Não era só daqueles ali, não. Era de todos que estavam envolvidos. Porque Deus não é Deus de limitação. Oh, Deus é um Deus, aleluia, que desceu uma graça sobre a tua vida aqui hoje. Oh, mianteca. E esta graça de avançamento vai te fazer conquistar não só em uma área, mas em todas as áreas. Oh, rabaxer de calabás. Declara aí, meu dia chegou. Declara com toda a tua fé. Eu quero entregar uma chave aqui para alguém. Dentro desse versículo de Esté 2,15, receba em nome de Jesus, tu recebe. Chegou a vez de Esté, filha de Abiail e prima de Mardoqueu, a moça que Mardoqueu tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos, os que a conhecia. Quando chegou sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Ergai, o eunuco, o responsável pelo harém, havia recomendado. Deus vai te mudar de ambiente. Deus vai te mudar de lugar. Geograficamente falando, não estou falando espiritualmente. Só que vai acontecer geograficamente e espiritualmente, para que tu possa entender. São duas mudanças diferentes. E Deus manda dizer, só vai levar o necessário. Deus está dizendo, só vai o necessário. Aleluia. Não vai mais nem menos, é só o necessário. Ela levou somente aquilo que Ergai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Deus está dizendo, não queira acrescentar na bagagem aquilo que é desnecessário. E eu vou entregar uma chave aqui para você. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor manda Abraão sair na bagagem, ele quer levar quem? Lozinho. Lá na frente, uma contenda do tamanho do mundo. Deus está dizendo, bote só o que é necessário para não haver contenda lá na frente, entendeu? Só um códigozinho que papai está mandando eu lhe falar, cuidado. Para não querer colocar a gente dentro de propósito a qual Deus não revelou para levar. Deus manda dizer, ei, tenha cuidado. Versículo 17, e ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça, aleluia, havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Aleluia. Ele gostou dela mais do que as outras. E o interessante de tudo é que todas passam. Mas a moça que Deus tinha escolhido para um grande propósito permanece. Deus manda dizer aqui para você, pega a chave. Que tem coisas que na vida de muitas pessoas vão passar. Mas na tua vida não vai passar, porque Deus vai fazer com que fique permanente. O que na vida de muitos é passageiro, na tua vida Deus vai fazer com que permaneça. Aleluia. Tem muita coisa que na vida do outro, aleluia, ele chegou, mas não permaneceu. Como muitos que passou na frente, chegou lá, mas não permaneceu. Aleluia. Deus manda dizer para você, nem todos que passam na frente, aleluia, permanece. Porque ser primeiro, aleluia, não significa que é o escolhido. O escolhido pode ser o último. Aleluia. Mas Deus faz acontecer o que ele decretou e determinou. E Deus manda dizer aqui para alguém.
tem um tempo meu na tua vida. Deus manda dizer, tem um tempo dele para acontecer na tua vida. O da sobre derebas. E este tempo de Deus que tem na tua vida, este tempo de Deus que chegou na tua história, ou dar derramando caias, é o tempo que Deus vai te favorecer. Porque Deus diz assim, ei, mulher, aleluia, o tempo de Deus chegou. E diga, o tempo de Deus é hoje. Ainda hoje, mulher, tu vai receber um sinal de Deus. Ainda hoje tu verás algo acontecer sobrenatural. Ou derramar sobrecai. Que um novo tempo de Deus chegou. Porque eu vejo um desabrochar. Eu não sei para quantas pessoas é, tá? Aleluia. Mas tem gente que ainda hoje recebe um sinal. Eu via como se fosse, aleluia, um desabrochar. Eu via como se fosse um desabrochar. Algo se abrindo, meu Deus. Cai. E sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo é um novo tempo. Porque hoje eu mudei. E Deus diz assim, ó. Aleluia. Deus vai mudar algo aqui hoje. E eu falo de mudanças espirituais. Eu falo de transformações espirituais. E eu falo de processos. Que estava enfaixados. Que Deus está desenfaixando. Que me derra. E Deus manda dizer, haverá mudança geograficamente. Aleluia. Haverá mudança espiritualmente. E Deus diz assim, fisicamente. Aleluia. Muitos receberão. Foi ativado algo aqui, meu Deus. Foi ativado hoje algo aqui. E o Senhor manda dizer, hoje, foi hoje. Aleluia. Tem algo muito grande que foi rompido. Orabaxê canto, né? Tem algo muito grande que foi rompido. E eu vejo pessoas ganhando autonomia, acessos, aleluia, aonde Deus está dando a elas, aleluia. E eu vejo também como se Deus estivesse liberando. Eu preciso entregar essa visão aqui. Eu não ia entregar, não. Mas já veio 3 vezes essa visão. Eu preciso entregar. Abraçou pra eu via como se alguém tivesse todo enfaixado. E eu via como se as faixas tivesse muita gente segurando. Essa mesma pessoa que estava enfaixada. Sabe quando a faixa ela tá se desenrolando e fica um monte de ponta? Eu via como se fosse uma pessoa toda enfaixada com um monte de ponta de faixa. E eu via muita gente segurando cada uma nessa ponta. E essa pessoa, ela queria ir, mas ela era impossibilitada. Orabá sobre calabás. Porque essas pessoas que estavam segurando, elas estavam ali, aleluia, para atrasar. E para não deixar ela romper. Só que eu via como se houvesse um desligamento, sabe?
Eu via como se tivesse um desligamento. E como se aquela pessoa ela fosse assim, ó, empurrada para frente e aquelas faixas que estavam na mão daquelas pessoas fossem arrancadas. Orabá sobre de calabás. Por 3 vezes aqui eu vi essa mesma visão. Eu vi ela no início, eu vi ela no meio, eu vi ela agora. Amarabá xere de calabás. Anagiaçube de cai. E o Senhor falava comigo. Sabe o porquê das faixas? Aleluia. Porque as faixas é a representação da ferida, das marcas. E sabe quem eram as pessoas? Aquelas que machucaram. Queria lhe segurar dentro da dor. Tu tá entendendo esse mistério? Mas Deus manda dizer para você. Aleluia. Que você não vai ser segurada dentro da dor. E que aquilo que era impossibilidade para ti, Deus está tornando possibilidade. Receba em nome de Jesus. Porque eu precisava entregar. Deus lhe libertou. Hoje. Foi hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia.